Oi pessoal, parabéns você que está aí fazendo as aulas, né, virtuais, tá certo? Ocupando a sua mente, saindo da televisão, não ficando só ouvindo notícia ruim, tá certo? E tocando a sua vida, porque a vida continua, né, bebê? Vamos lá então? Hoje o módulo 5. Vamos falar um pouquinho do humanismo. Atenção! Se você pegar seu material teórico, vai falar de uma tal de poesia palaciana, que é um desdobramento natural das cantigas de amor, que serão feitas na corte. E deleta. Depois vai falar do Fernão Lopes, o primeiro historiógrafo de Portugal. Né? Era o guardião da Torre do Tombo, ele que escreveu sobre a história de Portugal. Camões vai ler o Fernão Lopes para poder se inspirar para os Lusíadas. E deleta. Porque, em geral, quem cai é Gil Vicente. Então, apesar do módulo chamar humanismo, nós vamos falar do pai do teatro, né, em língua portuguesa, que é Gil Vicente, do teatro vicentino. Muito bem. Olha lá, meninos, o que é humanismo? Humanismo não é uma escola literária. Vamos logo começar de cara a falar sobre isso? Para ser escola literária, tem que ter duas coisas. Tem que ter um líder e um texto fundador. Um texto, né, em torno do qual todo mundo se sentou, né, numa leitura virtual que seja, mas que todo mundo leu para poder iniciar uma nova escola. Então, vamos lá. O líder, né, do romantismo é o Victor Hugo. Porque o Victor Hugo tem um livro chamado Cromwell, que ele fala assim no prefácio: eu sei que estou inaugurando uma nova estética. Então, ali é um ponto inicial, é um marco, né? Parnasianismo. Olavo Bilac fez um poema chamado Profissão de Fé, que ele vai dizer o que era ser, né, poeta, que ele é como um ourives, tá certo? Todas as regras do parnasianismo. Então é uma escola que tem um líder e um texto fundador. Aqui nós não temos isso. Nós não temos nem o líder, nem o texto fundador. E eu estou entre a Idade Média, que é o mundo teocêntrico, da Igreja Católica Centrismo, tá certo? E o Renascimento. Vamos lembrar do Renascimento? Renascimento é resgatar a cultura greco-romana. E aí, ao resgatar a cultura greco-romana, ao resgatar o clássico, que estava tudo escondido dentro dos mosteiros, das bibliotecas dos seminários, dos conventos, um cidadão, né, comum na Idade Média nunca ouviu falar de Platão, nunca ouviu falar de Aristóteles, nunca ouviu falar de Sócrates. Agora volta essa cultura, tá certo? Há várias razões, o professor de História depois vai te explicar. A invenção da imprensa, a queda de Constantinopla no Império Romano do Oriente, que fez os sábios virem para o Ocidente e trazer de volta essa cultura, tá certo? Nós vamos ter um resgate da cultura greco-romana. E aí, bebê, vamos pensar juntos? Em qual civilização eu estou mais próximo da ideia de ser um Deus? No mundo cristão ou no mundo clássico? No mundo clássico. Porque o Deus cristão, ele é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, a ponto de mandar o próprio filho para morrer por nós, como diz a tradição cristã. O que acontece? Que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Perto dele só um ratinho. Lá no mundo greco-romano, não. Os deuses têm raiva, têm inveja, têm ira, tem tesão, desce para a terra, transa com os mortais, volta para o Olimpo. Então, se os deuses são um pouco homens, logo os homens são um pouco deuses. Acrescente-se a isso as grandes navegações. Eles dominaram o mar. E ao dominar o mar, qual a sensação que nós vamos ter? Né? Que ele pode tudo. Então agora surge o antropocentrismo. Eles continuam rezando, indo à missa. Simplesmente eles vão dizer: Deus, obrigado, agora é comigo o negócio. Deixa que eu sou o gerente do negócio aqui. Tá certo? Muito bem. Marcelo, tá, eu te entendi. Mas como é que alguém pode ser teo e antropo ao mesmo tempo? Então lá, ser artista não é presente de Deus, é castigo. Porque o cara fica com o radar ligado 24 horas. Pim, pim, pim. E ele pega no ar o que está acontecendo. O Gil Vicente, se eu trouxesse ele para cá numa máquina do tempo e perguntasse: Gil Vicente, você sabia que você é teo e antropo ao mesmo tempo? Ele não sabe disso. Ele não entende essa simultaneidade. Mas ele pegou. Né? O artista tem alguma coisa, uma inteligência emocional diferenciada, tem alguma coisa no artista que faz ele pegar no ar o que está acontecendo e botar no papel, certo? Olha lá. O Alto da Barca do Inferno, que é a obra mais famosa do Gil Vicente. Eu peço desculpa aos seus colegas que são evangélicos, eu não sei como é que funciona na igreja evangélica. No catolicismo se diz o seguinte: ao morrer, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu fico no limbo, no purgatório, né? Esperando o dia do juízo final. Ora, 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 ora. Gil Vicente é católico. Então ele fez o Alto da Glória, que é o céu, o Alto do Purgatório e o mais famoso, que é o Alto da Barca do Inferno. Então veja, falar de céu, inferno, purgatório é uma visão cristã, sobretudo católica, tá certo? De viés católico, olha lá. Então é o mundo teocêntrico. Agora vamos lá. Quem fez aí catequese, escola bíblica, quem fez aí crisma, escola dominical? A Bíblia fala alguma coisa de pegar em barco? Não, né? Tem até aquela música: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus, não manda pegar barco nenhum, tá certo ou não? Então presta atenção. Barco, quem é que fala de barco? É o mundo grego. Lembra? Tem Hades, que cuida dos mortos, e o reino dos mortos, e Zeus, que cuida dos vivos. Então o que acontece?
Para chegar lá, no mundo dos mortos, porque não tem céu e inferno, tem só vivos e mortos, eu preciso atravessar um rio e ter o Caronte, né? Eu tenho que pagar para ele, senão eu não consigo atravessar e vira uma alma penada. Então falar de barco é o mundo grego. Então olha lá, sem perceber, o Gil Vicente misturou duas tradições, a tradição cristã, céu, inferno e purgatório, com a tradição, tá certo? Clássica. Ele foi Theo e Antropo ao mesmo tempo. Só lembrando rapidinho, né? Alto é uma peça que seja popular, de caráter religioso. Dois autos famosos do Brasil, o Alto Compadecida, Ariano Suassuna, e Morte e Vida Severina, que também é chamado de O Alto de Natal Pernambucano, de João Cabral de Melo Neto. Duas peças que são populares e que têm, né, dados religiosos, tá certo? Vamos lembrar rapidinho? Quem lembra, Gil Vicente salvou mais pessoas ou condenou mais pessoas? Ele condenou a maioria das pessoas. Vai para o inferno um juiz que era corrupto, uma alcoviteira que trabalhava com prostituição, um fidalgo que era arrogante, que humilhava as pessoas mais pobres, um sapateiro que cobrava preços extorsivos, né? Hoje seria o pessoal que vende álcool gel, tá certo? Muito bem. Ia também para o inferno, né? Um enforcado, um judeu. Quem que ele salvou? Ele só vai salvar, tá certo? Um parvo, que é o bobo, a gente chama de parvo, mas na verdade ele é fora da casinha, né? Ele não sabe o que faz, e os cavaleiros cruzados. Ele manda, inclusive, para o inferno um padre. O padre chegou com um amante lá embaixo e vai para o inferno. Ter coragem, em 1400 e pouco, de mandar um padre para o inferno, é uma atitude teocêntrica ou antropocêntrica? Fala que eu ouço daqui. Tá, antropocêntrica, concorda? É alguém colocando o dedo na cara da igreja e falando, vocês também erram, concorda? Agora vamos lá. Esse padre não matou, esse padre não roubou, esse padre não fez nada, só tem um amante. E quem disse que padre não pode ter amante? Não está na Bíblia, foi a igreja que decidiu. Então o Gil Vicente está seguindo o critério da igreja. Então veja só, ele ao mesmo tempo é antropo, mas é teocêntrico. Porque ele segue, né, o critério da igreja, mas acusa a igreja. Pessoas da igreja, certinho? Tranquilo? Foi teo e antropo ao mesmo tempo. Cuidado. Gil Vicente mandou um padre safadão para o inferno. Ele não mandou toda a igreja católica. Ele manda os indivíduos, não a instituição. Ele mandou para o inferno um juiz corrupto. Ele não está mandando o sistema judiciário. É só o juiz que é corrupto. Então ele ataca o indivíduo, não a instituição. Tá bom? Muito bem. Essa é a tela mais importante, né? O que né, forja o Gil Vicente? O que faz ele ser quem ele é? É um ditado romano, por isso que está em latim, cultura clássica. Ridendo, castiga-te, mores. O riso controla, educa os costumes. É a tal da sátira moralizante. A risada, tá certo? É capaz de trazer coisas, fazer reflexões que a pessoa não entenderia de outra maneira. Veja a importância do Porta dos Fundos, né? Hoje em dia. Lá no ano 3000, quando alguém quiser conhecer o nosso tempo, é só assistir os vídeos do Porta dos Fundos que vai entender o que está acontecendo. Né? A importância do humor, né? Do palhaço na sociedade. Muito bem. Como é que são as peças do Gil Vicente? Por que ele é o pai do teatro português? Porque ele nunca tinha visto uma peça. Ele nunca viu Antígona, nunca viu Medeia, nunca viu Édipo Rei, que são peças gregas que não apareciam na Idade Média. Então, ele meio que inventou o seu teatro. E ele fez uma coisa brilhante. O que ele fez? As cenas são soltas. Então, quem conhece o Alto da Barca do Inferno? É muito grave se entrar primeiro o enforcado, ou o judeu, ou o parvo? Não. A ordem não importa muito. Então, o que acontece? Uma cena não depende da outra. Professor, eu não queria trabalhar, se tivesse que fazer essa peça, eu não ia querer fazer não, porque eu não gosto de aparecer. Quem conhece a peça sabe. Tirando o anjo e o diabo, ninguém fica mais que 10 minutos no palco. Por que o Gil Vicente fez isso? Para não dar tempo de você se envolver emocionalmente com a personagem. Porque se o ator for muito bom, ou se a personagem for muito interessante, né, você se envolve e não consegue fazer o que ele quer, que é o julgamento moral. É a Carminha, na Avenida Brasil, né? A Nina era tão chata, tão chata, tão chata. E a Carminha a Adriana Esteves fez uma Carminha tão humana que a gente esquece que ela jogou uma criança no lixão, que ela abandonou o filho, que ela traiu o marido, que ela era cachorra. Tá certo ou não? Por quê? Porque a Adriana Esteves pegou a personagem e colocou no bolso. E aí você não consegue mais fazer o julgamento moral. Então o Gil Vicente, muito inteligentemente, não deixa ninguém ficar no palco muito tempo para você fazer o que ele quer. A tal da sátira moralizante, né? A única coisa que liga nessa peça é o anjo e o diabo. O anjo que representa o bem, o diabo que representa o mal. Que são duas alegorias. Muito bem, cuidado. Né? Vamos voltar no tempo? 1400 e pouco. Cenário de 0 a 10, 4. Iluminação, menos 125. O que sobrou para o Gil Vicente? Figurino e o texto. Ele tem um texto muito bom, né? Ele consegue fazer você rir até hoje porque ele não tinha outro recurso. Tinha que ser o texto. E ele faz os personagens começarem a falar de acordo com o seu papel social. Não se esqueça que é teatro, se é teatro é gênero dramático, lembra? Dramático não tem nada a ver com chorar e arrancar cabelo, é porque foi feito por um dramaturgo. Tem as famosas rubricas, são aqueles comentários, se é pela esquerda, cara de triste. Muito bem.
Olha a mão do tio Marcelo. Cuidando na tirania do pobre povo queixou e porque degenerou, tudo dá 7. É a tal da redondilha maior. Marcelo, agora deu confusão. É teatro ou poesia? É teatro declamado. Lembre-se que ainda a maioria das pessoas era analfabeta. Então era um teatro já feito para declamar e para facilitar a memorização, tá bom? O que se espera de um aluno que passou numa boa escola brasileira e você está numa boa escola brasileira? Que tenha noções do Alto da Barca do Inferno e noções de uma outra peça chamada Farsa, de Inês Pereira. Gil Vicente escrevia muito, Gil Vicente escrevia rápido, começaram a desconfiar que não era ele, né? Que achavam que ele copiava de alguém. Parênteses. É verdade, ele copiou algumas peças de um cara da Espanha chamado Juan de la Encina, tá certo? Mas aí diz a lenda que ele ficou ofendido e lançou um desafio. Vocês vão me dar uma frase, né? Vão me colocar no aposento aqui do palácio, me trancar, que eu vou sair com uma peça pronta. E foi assim que nasceu a farsa de Inês Pereira. Né? A frase é: prefiro um burro que me carregue a um cavalo que me derrube. Vocês conhecem, né? Numa fábula, em geral, é no final que tem a moral da história. Aqui meio que foi invertido o processo. Deram pra ele como se fosse a moral, né, da história e ele teve que inventar em cima uma história. Prefiro um burro que me carregue a um cavalo que me derrube. Como a farsa de Inês Pereira não está sendo solicitada em nenhum dos grandes vestibulares do Brasil, se você quiser conhecer um pouquinho mais da peça, tem o resumo aí no seu material, tá bom? Então, bons estudos, faz o módulo 5 e até a próxima. Tchau, tchau!